Então, pessoal, nesse bloco, vamos dar continuidade sobre os temas polêmicos relativos ao direito à vida. Mas antes de a gente dar continuidade, vale a gente frisar que o estudo que a gente está fazendo aqui sobre o artigo 5º da Constituição, ele tem um olhar, ele tem uma perspectiva do estudo dos direitos humanos. Não é um estudo constitucionalista, nem muito menos pela ótica do direito penal. É um estudo pela ótica dos direitos humanos, pela a disciplina dos direitos humanos. Isso, e aí qual a diferença disso? Você pode estar aí perguntando qual é o impacto disso. É que para alguns incisos do artigo 5º, a gente vai trabalhar não questões específicas das características do direito previsto ou protegido na Constituição. Mas vamos tratar das polêmicas e de como as provas de direitos humanos requer o conhecimento desse conteúdo, beleza? Então, sobre o tema direitos humanos, um assunto que ainda na ótica do direito à vida, que é muito cobrado em prova e que foi objeto de análise do STF, foi a decisão sobre o aborto de feto anencéfalo. Essa discussão, ela trouxe uma polêmica porque trouxe o debate muito pelo cunho religioso, pelo cunho moralista, e isso perpassou muitas vezes o debate que foi travado, inclusive, na Suprema Corte nossa brasileira, né? E aí o STF, na DPF número 54, uma DPF interessante de vocês darem uma estudada, principalmente para fins de prova de direito constitucional, é importante também, além da prova de direitos humanos, para a prova de direito constitucional, porque foi nessa DPF 54 que o STF ele descriminalizou o aborto de feto anencéfalo. Ou seja, o STF entendeu que o aborto de anencéfalo ele se equipara ao aborto legal previsto no nosso Código Penal, lá no artigo 128 do Código Penal. Então, se você for lá no artigo 128 do Código Penal, você vai ver que ele prevê duas hipóteses de aborto, né? O aborto na situação do estupro da mãe, né? Ou então o aborto na condição do aborto necessário para salvar a vida da mãe, né? Da mulher, que está numa situação entre proteger a vida e a morte, né? Então, o STF, ele equiparou a anencefalia a uma situação em que a mãe, ela se coloca numa situação de risco, porque vários estudos médicos apontam que o feto anencéfalo, ele causa um risco muito grande na gestação da mãe. Então, além de ser comprovado que o feto anencéfalo, ele vive poucos minutos após sair do útero da mãe, se comprovou também, tem vários estudos que apontam, que a gestação do feto anencéfalo ela é extremamente delicada, ela coloca em risco a própria vida da mãe, né? Então, se travou um debate, muitas vezes, de em que momento se tem a vida, se é com a fecundação do espermatozoide com o óvulo, ou é somente quando tem a condição de vir a ter vida. Então, a gente trouxe aqui, inclusive, um trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, que foi o voto vencedor dessa demanda no STF. E aí a gente traz aí na tela, ele diz o seguinte, ó, a anencefalia deverá ser atestada por no mínimo 2
laudos. Isso foi um apontamento que ele trouxe para trazer uma maior segurança com relação ao estado, o estado físico do feto, para se comprovar efetivamente que é um caso de anencefalia. Então tem que ter 2 laudos com diagnóstico produzidos por médicos distintos, olha o que ele diz, e segundo técnicas de exames atuais e suficientemente seguras. Então, o STF ele entendeu que isso é uma causa excludente de ilicitude e que, por conta disso, não poderia se criminalizar os médicos que praticassem o aborto do feto anencéfalo, certo? Então, é importante a gente também destacar que essa decisão do STF, como alguns setores da sociedade quis induzir, a decisão do STF, ele não vem no sentido de estimular o aborto nas gestações comuns, não. Veja, é somente no caso de feto anencéfalo que ele traz essa possibilidade, certo? Ele fazendo uma interpretação com relação ao aborto necessário previsto lá no artigo 128, inciso 1 do nosso Código Penal. Então, não é que a partir dessa decisão do STF houve um estímulo, como alguns segmentos quis induzir, houve um estímulo à prática do aborto. Não, aqui se está protegendo uma certeza, que é o direito à vida da mulher, que ela certamente vai viver para além da gestação. Agora, se ela prosseguir com aquela gestação, em determinados casos, não são em todos, mas em determinados casos, ela pode colocar em risco, inclusive, a sua vida. Então, é nessa situação que o STF permite, não é que ele está obrigando que toda mulher que tenha uma gestação de feto anencéfalo, ela obrigatoriamente, realize o abortamento. Não é isso a decisão do STF. É aquelas mulheres que desejam, que têm um interesse de realizar o abortamento do feto anencéfalo, ela não seja criminalizada por conta disso. A decisão do STF foi nesse sentido. Não é estimulando e nem obrigando que toda mulher que tenha uma gestação de feto anencéfalo tenha, não. Que a mulher que se sinta numa condição e que tenha laudos ou que entenda que não há risco à saúde dela, então, se ela tiver interesse em seguir com a gestação, que siga. Isso não é um obstáculo para ela, mas se ela tiver um interesse em realizar o aborto, ela vai estar, e o médico, né, a junta médica que realizar a intervenção médica, vai estar salvaguardada por essa decisão da Suprema Corte, evitando assim, então, o caso da criminalização nesses casos realmente bastante graves. Então, é importante vocês saberem dessa decisão do STF. Se vocês tiverem tempo em casa, baixe lá no site do STF essa decisão para dar uma lidinha nos votos dos ministros e como foi o posicionamento como um todo. Então, a gente traz aqui, só a título de ilustração, porque, como eu falei, a gente não vai entrar profundamente nas nuances penalistas da temática, mas custa nada a gente ilustrar que o artigo 128 ele traz 2 hipóteses em que não há punição do aborto. Então, já está previsto no Código Penal, né? O inciso 1º, quando não há outro meio de salvar a vida da mãe, que é o caso do aborto necessário ou terapêutico, que é o que o STF enquadrou, interpretou que seria o caso do aborto de feto anencéfalo. E o inciso 2º, quando a gravidez é resultante de estupro, então o caso em que se requer o consentimento da gestante, porque a intenção é proteger a saúde psíquica dela. Então, quando ela é decorrente, porque isso é realmente uma tortura para muitas mulheres, não estou dizendo para todas,
mas tem muitas mulheres que se sentem numa dupla violação, né? Além de ter passado por essa experiência extremamente negativa do caso do estupro, ela ainda tem que gerar e levar consigo uma vida que ela não consentiu, não teve interesse. Muitas mulheres, não estou dizendo todas, mas tem mulheres as mulheres que se sentirem no interesse de interromper a gestação estará salvaguardada pelo Código Penal, nesse caso do estupro, certo? Então, não é que foi estupro, obrigatoriamente a mulher vai ter que realizar. Não, se ela quiser levar adiante a gestação e quiser, inclusive, cuidar do filho e tal, enfim, isso é de cada mãe. Mas se ela não tivesse interesse, porque muitas que passam por essa experiência, elas relatam o sofrimento e a tortura que tá gerindo um feto que é fruto de uma violência, que a cada dia ela lembra daquela violência. Então, para muitas mulheres, isso é realmente uma espécie de tortura, né? Então, o próprio Código Penal, no inciso 2º, permite a interrupção da gravidez nessa situação, ok, gente? Agora, os detalhes sobre essa reflexão na área penal, vocês vão ter com o professor de vocês de penal, certo? Isso aqui é só uma leitura de direitos humanos sobre o tema do aborto de feto anencéfalo. Outro tema interessante e que foi objeto de análise do STF por meio da ADIM 3510 é o caso das células-troncos. Uma decisão recente do STF apontou que é possível sim, que não viola a dignidade da pessoa humana, nem muito mesmo o direito à vida, o uso de células-troncos para fins medicinais, certo? Então, isso foi um avanço, né? Todo mundo tem acompanhado o avanço das células-troncos para fins de solução de diversas doenças, diversas patologias, inclusive patologias gravíssimas, né? Tem estudos que apontam que as células-troncos podem vir a restaurar tecidos mortos com acidentes de trânsito, né, que faz com que a pessoa se torne paraplégica, tetraplégica. E tem alguns estudos experimentais que indicam melhoras significativas com o exame e com o tratamento com células-troncos para a pessoa se reabilitar quando tem uma grave lesão, por exemplo, na medula óssea, né? E aí, nesse tratamento para melhorar a reabilitação motora, tem estudos médicos que apontam o estudo das células-troncos como sendo um caminho bastante promissor. Não só nisso, mas como outras doenças, como câncer, como questões de outras doenças crônicas, ok? Então, vamos dar uma lidinha aqui da decisão da própria Corte, o voto aqui da ministra Ellen Grace, é importante também, isso aqui é só a título exemplificativo, certo? Esse voto da ministra Ellen Grace, que ela diz o seguinte, ó, o pré-embrião não acolhido no seu ninho natural de desenvolvimento, o útero, não se classifica como pessoa. Também não se enquadra na condição de nascituro, pois a própria denominação o esclarece bem, se pressupõe a possibilidade, a probabilidade de vir a nascer. Então, qual foi a ideia da ministra Ellen Grace? A célula-tronco, e esse estudo que se utiliza com os embriões, né? Ele não tem a viabilidade de se tornar vida. Então, a partir desse entendimento, a ministra apontou que ela não poderia ser considerado nem
um embrião nem poderia ser considerado um feto, nem poderia ser considerado nem próxima à condição de nascituro, porque ela não iria jamais ter essa finalidade da maturação, no sentido de que não iria ser colocado no útero da mãe. Então, é uma experiência in vitro, onde se extrai células de DNA dessa célula-tronco para fins de solução de algumas patologias crônicas. Então, foi um entendimento do STF, entendendo que o artigo 5º da Lei de Biossegurança, que é a Lei 11.105 de 2005, não merecia reparo, ou seja, que era sim possível esse estudo, esse experimento com as células embrionárias advindas das células troncos, ok? Então, uma decisão relevantíssima, porque ela trouxe à tona esse debate da biossegurança, esse debate da vida, esse debate de em que momento a vida nasce e até que ponto se pode manejar com essas experiências para fins de solução de patologias crônicas. Então é importante também vocês darem uma lidinha nessa decisão, mas o que cai na sua prova é que o STF, ele entendeu ser possível sim, e que não viola o direito à vida, nem muito menos a dignidade da pessoa humana, o uso de células troncos embrionárias para fins de uso em solução de patologias, ok? Então, uma coisa que a gente precisa observar é que os direitos humanos, e a gente já apontou aqui, a gente traz a lembrança para vocês, é que os direitos fundamentais, eles não são direitos absolutos. Isso também já foi, inclusive, objeto de prova, questionando. Os direitos fundamentais são absolutos? Não são absolutos, eles podem ser relativizados. Aí você vai falar, como assim, Alexandre? O direito à vida, como aqui a gente está abordando, ele pode ser relativizado e ele é relativizado, inclusive, pelo nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, quando a gente permite a legítima defesa, quando a gente permite o estado de necessidade, quando se permite também a pena de morte em caso de guerra, você está relativizando o direito à vida. Agora, como a gente já abordou aqui nas nossas aulas anteriores, toma cuidado com esse questionamento na sua prova, porque nem todos os direitos fundamentais podem ser relativizados, como, por exemplo, o combate à tortura, que é um direito fundamental. Esse combate à tortura e à escravidão, segundo as convenções internacionais de direitos humanos que foram ratificadas pelo Brasil, como, por exemplo, a Convenção da Tortura da ONU, então, segundo o entendimento da doutrina majoritária, esses direitos, essas proteções não cabem em relativização, ok? Então, a previsão de combate à tortura não cabe em relativização. Então, não cabe a relativização do combate à tortura nem do combate à escravidão. Não há possibilidade de você ter trabalho, ter casos de tortura e que seja permitido, ok? Isso no Brasil não é permitido de forma alguma. Apesar de que nos Estados Unidos existe uma figura que eles chamam, por conta do 11 de setembro, né, do pós-11 de setembro, do light torture, ou seja, ou soft torture, que é a possibilidade de torturas não físicas, torturas psicológicas, em pessoas que têm uma suspeita de estar envolvido com o terrorismo. Então, nos Estados Unidos, existe uma teoria, existe a aplicação dessa tortura soft, dessa tortura sem intervir no corpo, como, por exemplo, não seria permitido arrancar a unha, mas seria permitido, segundo a teoria norte-americana, que não é aplicada aqui no Brasil, repito, seria permitido, por exemplo, se colocar uma pessoa num quartinho 1 por 1,
um cubo, né, um por um, todo escuro, com uma gotinha de água. Perdão, caiu aqui o microfone. Só um momento. Com uma gotinha de água caindo ao lado, certo? Então, não estaria se tocando no corpo da pessoa, mas aquela repetição daquela água caindo do lado, ou de estar submetido à escuridão, ou a um calor intenso, ou ao frio intenso, isso para os Estados Unidos seria possível, né? Então, e você vê, né? A gente vê vários filmes que abordam quando algumas agências norte-americanas estão fazendo a investigação, né? Realiza tortura contra terroristas e tal. Então, isso é permitido na legislação deles, mas na nossa não. Agora, vale destacar que os Estados Unidos não assinou diversos tratados internacionais de direitos humanos, como, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Vale frisar isso, né, que ele tem uma ideia de proteção dos direitos humanos para os outros países, mas para dentro há um debate ainda um pouco controverso, né, por conta dessas experiências que os Estados Unidos teve com relação ao 11 de setembro, a questão lá da corrida na maratona de Boston, né? Esse último caso também que teve recentemente do atirador que matou próximo da Casa Branca mais de 11 pessoas, né? Inclusive ele era, salvo engano, parece que ele era americano. Mas enfim, o que a gente quer destacar aqui é que os direitos humanos, eles podem ser relativizados, ou seja, eles não são absolutos, para você conseguir harmonizar com outros direitos já previstos, coexistentes, né, no nosso ordenamento jurídico. Então, essa relativização para harmonizar é possível sim. Agora, tem limites. Qual é o próprio limite? É o próprio limite que a legislação impõe, que é, por exemplo, o caso de tortura, o caso de escravidão. Ok? Beleza? Toma cuidado com isso na prova, beleza? Vamos tratar agora de um outro princípio que está lá previsto no caput e está também no inciso 2º da nossa Constituição Federal do artigo 5º. Então, no caput do artigo 5º, há lá a previsão da igualdade, né, entre todos, a ideia de que o estrangeiro residente e o brasileiro, ele não pode sofrer qualquer tipo de discriminação. A gente já viu aqui sobre essa questão da interpretação do STF acerca da ampliação desse estrangeiro, né, que pode ser também um estrangeiro não residente, um estrangeiro transeunte que esteja só de passagem, né, como, por exemplo, um turista, ou então, por exemplo, uma pessoa que esteja fazendo escala aqui no nosso aeroporto, eles também têm esse direito à proteção e o direito às garantias fundamentais previsto no artigo 5º. Mas esse artigo 5º, ele traz como destaque o princípio da igualdade. E essa igualdade, a gente tem que compreender que ela tem duas dimensões. A igualdade formal e a igualdade material, certo? A igualdade formal, ela quer dizer que todos são iguais perante a lei. A igualdade formal é no sentido de garantir uma igualdade plena para todo mundo, independentemente de qualquer coisa, sem distinção de raça, credo, religião, sem distinção de nada. Mas a própria ótica, a própria dimensão do princípio da igualdade, para você conseguir realizar ele plenamente, a doutrina também aplicou a igualdade material. Ou seja, não basta que a lei ela tenha previsão de que todos vão ser iguais e ela trate todo mundo de forma igualitária. Porque existem pessoas que estão em condições diferentes e essas diferenças têm que ser tratadas em medidas corretas para você promover a igualdade. Como assim, Alexandre? Por exemplo, a mulher, ela possui características biológicas
que precisam ser identificadas e precisam ser respeitadas e precisam ser promovidas para fins que você garanta a igualdade entre homens e mulheres. Então, isso, inclusive, já foi incorporado pela nossa Constituição Federal em alguns momentos, como, por exemplo, na garantia da aposentadoria num prazo menor. Tendo em vista que a mulher ela tem uma jornada dupla, muitas vezes tripla de trabalho, né? Trabalha em 2 empregos e ainda tem que ir em casa cuidar do filho, cuidar da casa, que infelizmente ainda é uma realidade de muitas casas, muitas residências no Brasil, né? Porque, infelizmente, o compartilhamento desse trabalho em casa ainda não vem sendo executado de forma igualitária entre homens e mulheres. A gente ainda vive num estado patriarcal, numa cultura muito machista, em que a mulher ela tem que cuidar da roupa, cuidar da comida, cuidar da casa, e ainda tem, hoje, né, com essa nova dinâmica, ainda tem que trabalhar. Então, é lógico que essa demanda social adicional à mulher impõe que ela tenha um regime de aposentadoria diferenciado. Então, a aposentadoria por idade da mulher é 5 anos a menos do que a do homem. Um outro exemplo que a gente pode destacar também aqui, da diferença para garantir a igualdade com relação a homens e mulheres, é com relação à questão da licença maternidade. Então, a gente sabe que a mãe, ela precisa amamentar o filho e diversos estudos demonstram que quanto mais tempo a mãe passa amamentando o filho e oferecendo carinho, afeto para ele, mais esse filho tem a capacidade de se desenvolver, de garantir anticorpos para uma saúde plena. E o leite materno, ele é insubstituível, né, gente? Isso também, vários estudos demonstram e apontam isso. Então, é óbvio que a licença para a mãe, a licença maternidade tem que ser diferenciada da licença paternidade. Então, enquanto nossa Constituição Federal prevê a licença maternidade de 120 dias, para o homem, a nossa Constituição Federal prevê a licença de 5 dias. Até por conta dessa diferença biológica. O homem não tem que não tem que amamentar, não tem essa demanda biológica com relação ao filho. Apesar de que, aí eu vou trazer só um elemento para vocês darem uma pesquisada, já existe jurisprudência concedendo licença maternidade para pais. Já existem decisões isoladas, não é a regra, viu, gente? Deixa isso bem claro, mas já existem algumas decisões espalhadas pelos tribunais no Brasil. Vocês podem até fazer essa pesquisa para fins de curiosidade, não cai na sua prova, mas só para fins de curiosidade. Mas já houve tribunal concedendo esse prazo da licença maternidade para pais. Por exemplo, pai solteiro, né, que a mãe faleceu e aí ele teve o filho ou então adotou um filho, certo? Então, e agora com essa dinâmica da família homoafetiva, ou seja, da família entre pessoas do mesmo sexo, então possibilitando que um casal de homens adote um recém-nascido, por exemplo, esse debate com certeza chegará com mais força nos tribunais com relação a essa licença maternidade sendo concedida para os pais. Mas, enfim, isso é um tema que aí vocês vão estudar para fins de uma segunda fase, ou então para fins de monografia, ou para interesse mesmo. Mas para fins da sua prova objetiva, o que a gente tem que saber é que o princípio da igualdade, ele se destrincha nesses dois, o princípio da igualdade formal e da igualdade material. Na igualdade formal, essa ideia da igualdade perante a lei. Na igualdade material,
é a ideia de tratar desigual os desiguais na medida de sua desigualdade para conseguir exatamente promover essa igualdade, né, que se estabelece, né? Outro exemplo também é a possibilidade das presidiárias, elas terem a condição de amamentar seus filhos, né? E aí, se ela tiver um filho dentro do presídio, né? Ela tem essa possibilidade de amamentar o filho e ter esse relacionamento com o filho durante esse período da amamentação. Então, isso é uma relação diferente, é um tratamento diferenciado com relação aos homens, certo? Então, é o que a gente chama de ações afirmativas, que vamos estudar mais adiante quando abordarmos o Estatuto da Igualdade Racial e as ações afirmativas que vieram com o Estatuto da Igualdade Racial e essa dinâmica do Estado estar promovendo determinadas ações, políticas públicas para conseguir equilibrar uma vulnerabilidade histórica de determinados segmentos sociais. Ok, gente? Então, no próximo bloco, vamos dar continuidade ao estudo desses direitos previstos na nossa Constituição Federal, abordando, então, a questão da proibição da tortura. Ok? Até lá!